Boa noite a todos. Pode entrar, fica à vontade. Boa noite a todos. Hoje queria agradecer a presença de vocês, pela presença aí na palestra. Você quer colocar o gravador aqui na frente? Pode colocar aqui, ó. E a palestra de hoje, ela é uma palestra, eu acho muito legal. Particularmente acho muito legal, porque ela envolve uma coisa que eu prezo muito, que são aqueles conhecimentos do passado, as sabedorias do passado, né, dos indianos, dos budistas e tal. E a gente tenta trazer esse conhecimento para a nossa realidade atual. Tem uma tendência muito grande da gente, às vezes, diminuir um pouco o valor do que era o passado, ou às vezes supervalorizar o passado, né? Numa tentativa de obter respostas para o nosso dia a dia. A gente tem uma certa moda, entre aspas, moda, de realizar desconstrução de tudo, de sempre acreditar que o que foi feito antes não é tão bom para os dias de hoje, ou não serve, ou não presta, ou está desatualizado, alguma coisa do gênero. Isso não necessariamente é verdadeiro, né? Isso não necessariamente é verdadeiro. Às vezes uma questão do passado, alguma colocação feita por alguém no passado, pode servir como uma fonte de inspiração para você usar na sua vida, né? E todo o conhecimento que a gente adquire, seja ele um conhecimento técnico, filosófico, um conhecimento das sabedorias e tal, ele só tem validade, só tem valor para a gente se ele é usado. Senão, perde-se essa informação, esse conhecimento, e a gente acaba ficando no vazio, né? Sempre no vazio. Posso pedir um favor para você? Você pode só encostar a porta, só encostar a portinha para a gente, para deixar abertas as cortinas, mas deixar a porta só para não entrar tanto ruído lá de fora. Tá bom? Obrigado. Então hoje a gente vai falar sobre algo que eu gosto muito, que é o princípio da não violência, que é um princípio já muito antigo, mas que ganhou aí uma roupagem nova. E ele é, digamos assim, vítima, digamos, né? Ele é uma vítima da violência dos radicais, né? Daquela postura nossa radical, de sim, de não, de certo e errado, de dar ou não dar, é justo, não é justo, vai ou não vai. A gente tem muito hábito de falar assim, o princípio da violência é uma coisa sonhadora, é uma coisa de um sonhador, é uma coisa que é impossível. Eu vou tentar destrinchar para vocês um pouquinho disso, para mostrar como é possível. E esse possível passa pelo dia a dia, né? Não é uma imposição. Porque se fosse uma imposição, seria contraditório. Você impor um princípio da não violência, às vezes, pode ser entendido como uma certa violência a quem está sendo subordinado o princípio. Tudo bem? Por que eu acho que essas sabedorias do passado elas têm um quesinho a mais para a gente hoje do que outros tipos de conhecimento? Vou usar como exemplo a filosofia, mas eu peço mil desculpas para quem é mais apegado à filosofia ou conhece mais a filosofia, e não é nenhuma intenção minha de diminuir o valor das coisas, mas é só para colocar uma diferença que existe. A filosofia ela tem um método sistemático, né, de refletir sobre o mundo, de questionar as coisas, de construir o conhecimento, de questionar o conhecimento, baseado em razão e reflexão, né, e em argumentos que tentam respeitar uma certa lógica. Mesmo que às vezes essa lógica seja uma lógica acima do normal para a gente no dia a dia, mais profundo do que a gente consegue compreender, muitas vezes. Mas ela tem essa pegada. Então ela constrói sempre um conhecimento baseado nesse tipo de recorrência, de fonte, reflexão, conhecimento, né? O que eu acho legal da sabedoria dos povos antigos, aqui eu estou me redirigindo mais aos indianos e aos budistas, é que eles têm uma terceira característica
que dá uma dimensão interior para o conhecimento, que é a possibilidade de se utilizar da meditação e da contemplação como fontes de autoconhecimento e de conhecimento e de reflexão. A filosofia também faz isso, mas de um jeito um pouco diferente, né? No caso dessas sabedorias antigas ou filosofias antigas, eles têm exercícios e práticas para serem realizados, para que possibilitem o indivíduo a ter uma melhor apreensão da realidade, que não seja só através do conhecimento ou, por exemplo, da intuição. Tudo bem? Intuição é entendido aqui naquele sentido filosófico, né? O acesso direto à coisa que você está observando, ao objeto e tal. Tudo bem? Está meio técnico esse comecinho, mas é só para pontuar onde a gente vai se estabelecer nessa rotina de hoje, né? Falar não violência, né, que é o ahimsa dos indianos, e talvez no budismo é ahimsa também, mas eles têm aquele princípio da ação correta, né, que tem o ahimsa meio que incluído nessa ação correta, nos caminhos do budista. É difícil você definir não violência. Por que é difícil definir não violência? Porque você está definindo pela oposição. Vocês concordam? Se eu falar assim, ó, é o não azul. O que é o não azul? Pode ser desde uma coisa de tato e contato, quanto uma coisa de um odor, quanto uma cor diferente do azul. Então, o que a gente tem que fazer é pegar a violência e tentar ver onde ela se manifesta, né? Como que ela, onde que ela ocorre, em que momentos que ela ocorre mais. E aí a gente vai tentar falar, será que é necessária a violência nesses momentos em que ela é utilizada? Né? Tudo bem? É bem simples, né? Assim, eu confesso que, assim, que eu não tenho a pretensão nenhuma de falar que eu sei alguma coisa. Mas eu acho que é um caminho tão legal esse, com tantas possibilidades pra gente, e eu acho que é transformador, na verdade. Né? Tudo bem? Eu vou sempre ficar recorrendo aqui às minhas colas escritas e aqui eu deixei na lousa, talvez no vídeo não dá para ver direito, mas eu vou só citar. Eu estou usando esses 3 livros como base, tá? da minha explanação. O Princípio da Não Violência, que é de um autor francês, se não me engano, não sei se é francês ou se é austríaco, mas Jean-Marie Miller. Introdução à Filosofia Budista, dessa pesquisadora brasileira, que é um trabalho de doutorado, ou pós-doutorado dela, é excelente esse livro, Ana Paula Gouveia. E o Filosofias da Índia, que já é um clássico, que é acho que é Rimmer, desculpa, espero ter escrito direito aqui, que é um livro que fala de todas as filosofias da Índia, inclusive budismo, indianismo, os jaivanistas, todas essas coisas que me interessam muito. Então, vamos começar pela violência. A gente vive hoje num mundo que tem uma cultura da violência. Uma cultura de culto mesmo, não só culto de a gente achar que é legal a violência, como também ela cultiva a violência. Tudo bem? Vou pensar em cultura nesses 2 sentidos, né? Do cultivar e daquele cultivo de planta que você está regando para crescer e tal. Se você for observar nas nossas ações e atitudes do dia a dia, as ações com violência são instintivamente mais valorizadas. Né? Você não abre, por exemplo, um jornal acreditando que vai encontrar uma notícia que chame a atenção por uma questão de bondade. Isso é uma raridade. É difícil você ligar a televisão e o cara falar assim, olha, hoje 5 pessoas foram salvas pelos médicos na porta do pronto-socorro e ficaram bem, voltaram para casa, para a família deles. Hoje, um cara ajudou uma senhora que estava com dificuldade a carregar as compras dela até em casa. Vocês não acreditam? Hoje teve um pai que ficou brincando o dia inteiro com o filho de empinar pipa. São coisas que para a gente, infelizmente, eu diria, não chamam tanta atenção.
né? Agora, geralmente começa amanhã um programa do tipo 5 pessoas são mortas em chacina no Jaçanã. Você já começa o dia, já começa a ficar em estado de alerta, né? Um ônibus bateu em uma moto e agora está travando a Marginal Pinheiros, sentido bairro não tem, né? Sei lá, sentido Interlagos. Sabe, a gente acaba aderindo mais, parece que a gente tem um certo apego a essa violência. A notícia poderia ser dada de várias maneiras, mas a gente tem uma cultura de violência. E uma coisa que vai além, não só tem uma cultura da violência, como a gente também tem uma ideologia da violência. Ideologia é assim, uma construção de representações que justificam, que dão valor, que tornam aquilo algo evidente, importante para a gente. Então, por exemplo, um exemplo banal. Às vezes as pessoas só sentem que estão fazendo algo de importante quando correm risco de vida. Então, às vezes até tem aquela pergunta: você faria isso mesmo que você fosse contra? Até se a sua vida dependesse disso? Eu faria. Quer dizer, é uma violência. Porque vai violar o indivíduo, vai acabar com o bem maior dele. E a gente vê isso. Eu morreria por isso. Né? Outra coisa que é comum, quando tem uma guerra, quem passa a cultura? O lado que ganhou ou o lado que perdeu? Claro que é o lado que ganhou. O lado que ganhou, que usou de maior violência, né? Que conseguiu exterminar o adversário ou silenciar o adversário, é o lado que vai contar a história. É o lado que vai ficar para a história. Então você começa a construir uma cultura e uma ideologia de que a violência ela tem uma certa legitimidade, porque ela meio que garante a vida. Dá para entender o que eu estou falando? Tem sentido? Sabe aquela frase que fala assim, por exemplo, policial versus bandido? Um exemplo. É muito comum a gente ver assim: morreram 2 bandidos num tiroteio. Tem pessoas que sentem, ainda bem, melhor bandido, ainda bem, né? É normal essa sensação. Por quê? Porque a gente tem medo. Então, obviamente, se a gente tem medo, a gente quer ficar do lado que está protegido. Você não quer ficar do lado do bandido, certo? Aliás, se você ficar do lado do bandido, é praticamente uma heresia. Né? Você fala, mas, cara, precisava usar de violência? Foi um tiro pelas costas. Ele exterminou o cara. Dá para entender? Agora, você falaria assim: policial é assaltado e morto em frente à sua casa. Tem uma comoção nacional. Eu não estou querendo diminuir a complexidade das coisas, não é isso. E nem ser ingênuo, nem falar que eu sou a favor de um e sou contra o outro. É claro que eu sou a favor da ordem social. Assim, até para que as pessoas tenham liberdade. E a polícia é uma força nesse sistema. Tá? E a polícia ela age para que a ordem se mantenha. A maneira como ela age é que a gente talvez possa discutir. Mas que é necessário haver o policiamento, é necessário, óbvio que é necessário. Tá? A polícia, por exemplo, desvenda crime de estelionato, os investigadores. Onde não há uma violência direta, mas há um roubo do indivíduo. Há uma subtração de patrimônio. Certo? Então, assim, é necessário. Será que necessita ser sempre violento ou ser violento? Será que é legítimo desta maneira que as pessoas pensam em geral? Eu sei que isso que eu estou falando é um pouco controverso, tá? Tudo bem? Então vamos lá. Legal. O legal também é a gente pensar o seguinte, que não só a violência está dentro da nossa ideologia tal e é cultuada, como a violência às vezes é vista como uma virtude do homem que é forte, né? Aí ele foi lá e resolveu o problema de uma vez. Eu quero um fulano que chegue no poder e bata na mesa. É uma fala comum. Nessa fase agora que a gente está de pré-eleição, pré-candidatos, né? É uma coisa comum. Eu ouço pessoas falando, olha, eu quero que fulano ganhe, que precisa de alguém para colocar ordem nesse negócio. E tem gente falando, nós precisamos ganhar o poder e não sair mais, pelas vias democráticas. Como é que você vai entrar no poder e não sair mais pelas vias democráticas? Você nunca mais vai sair.
Quer dizer, quando tiver que sair pela democracia, não vale. Dá para entender? Como ocorre a violação de vários lados, mas ser visto às vezes como uma virtude. Ah, fulano fez um plano, nossa, deu muito certo. Pô, mas ferrou um monte de gente. Não, mas ele conseguiu. É legal isso? É uma violência. Dá para entender essa questão? Tá? Tudo bem? Beleza. Então, onde eu queria chegar com isso? Né? Para a gente falar que existe a violência e falar sobre ela, a gente vai precisar refletir um pouco sobre ela, que é o lance que eu falei de tentar encontrar onde ela está sendo usada. Né? Primeira questão que é importante: a violência, o ser humano, uma coisa muito associada à violência, né, é o conflito. As pessoas geralmente falam assim, mas quando chegar no extremo, como é que você vai resolver um conflito? Sem usar a violência, né, que a gente coloca. Qual que é a origem do conflito? Por que a gente tem conflito com as pessoas? Não falando que a gente tem uma violência, a gente não está falando disso. O conflito que a gente tem em relação às pessoas, que é o primeiro ponto, tem a ver com noção de limite. Quando você conhece alguém que é estranho, alguém que é diferente, né? Alguém que vai à sua casa, por exemplo, né? É um certo incômodo, tem um certo desconforto, não quer dizer que é ruim. Porque você vai ter que arrumar a sua casa, né? Você vai receber uma pessoa no meio da bagunça, a não ser que você goste, mas geralmente quando você convida alguém para ir na sua casa, a pessoa quando, por exemplo, vai ter um filho, né? Temos uma gestante na palestra, você não vai trazer um filho e colocar num quarto todo bagunçado e zoado, não é verdade? Você vai lá, você quer fazer um quarto para o seu filho, um quarto legal, arrumado. Quando você convida alguém para vir na sua casa, você de repente vai servir alguma coisa, você organiza os pratos, tudo para a pessoa se sentir o melhor possível. Agora você imagina que vai vir um estranho, né? Que você vai conhecer alguém que é estranho, certo? Esse estranho ele causa um certo desconforto em você, né? Por quê? Porque ele vai vir numa região, num local, por exemplo, que já é sua propriedade. Por exemplo, eu estou aqui no centro, sentado, eu conheço todo mundo que está aqui, né? A gente está aqui na palestra, dia 4 de agosto de 2018, é uma rotina comum aqui, né? De repente entra alguém aqui que eu não conheço, pode ser um louco, né? Pode ser alguém que veio aqui para detonar todo mundo. Então todo mundo que está aqui vai ficar um pouquinho assim, vai demorar um pouco até estabilizar a coisa. A gente assume que a pessoa vai assistir a palestra. Um exemplo, certo? Agora, esse momento desse desconforto, imagina que é uma trombada na rua. O cara invadiu o seu espaço e bateu no seu corpo. É bem mais desconfortável. Certo? Por quê? Porque você não quer ser agredido, você não quer ter pancadas e batidas. Ok? Você violou o seu corpo. Vamos colocar agora então no meio termo. Imagina que aquele princípio budista, né? Você tem desejos, né? Seus desejos, será que eles têm limites? Naturalmente? Porque quando você fala assim, quero comer chocolate, né? Você não fala, quero comer 100 gramas de chocolate. Estou usando um exemplo bem simples. Você quer comer chocolate. Aí você tem um irmão, mais novo ou mais velho, que também quer comer chocolate. Para quem é mãe e pai ou tem irmão, sabe do que eu estou falando. Aí o pai e a mãe chegam e falam assim, ó, eu estou saindo agora, eu vou deixar o chocolate ali escondido no armário para as crianças não pegarem. Né? Na esperança das crianças não pegarem. E aí as crianças acham, né? Um acha. O que você acha que acontece? O outro vira e fala assim, vamos dividir o chocolate igualzinho? Que nada, a maior parte das crianças pega, come sozinho e o outro só esperneia, enquanto se tiver um mais forte então, ele vai dar um pedacinho desse tamanho para o mais fraco e vai comer tudo o resto e falar que foi o que ele achou. Né? Estou brincando, mas vocês sabem que isso acontece nas famílias. Então quando você tem um desejo por alguma coisa e outra pessoa deseja o mesmo que você, existe aí um conflito. É um conflito do quê?
para estabelecer limite. Certo? Concorda comigo? Um limite para o quê? Um limite para o seu desejo. Não é um limite para o indivíduo em si. É um limite para o seu desejo. Então, o conflito, gente, que é algo que é muito associado à violência e que é decorrência desse nosso desejo ilimitado pelas coisas que são comuns, né? Ele existe justamente para a gente reorganizar o equilíbrio de forças, para a gente conseguir fazer uma certa justiça entre as pessoas. Justiça singular balança, equilibrar essa relação, certo? Você pode ter um conflito, por exemplo, de interesse de dinheiro. Pô, o funcionário ganha R$ 1.000 e o chefe está lucrando 2 milhões por mês. Poxa, isso é justo? Ah, mas é assim que o mundo é. Não, tudo bem. O mundo ser assim não quer dizer que isso é justo. Isso é justo? Não. Poxa, vamos ter que sentar para dialogar então, hein? Só que o que geralmente acontece? Ninguém quer arredar um dedinho do que tem. Ninguém quer abrir mão de nada. E aí o que acontece? O conflito. E aí, tem gente que acha que resolver o conflito é através da violência. E eu estou tentando mostrar para vocês que isso é só um conflito. E não necessariamente ele precisa ser resolvido através da violência. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Então, o conflito faz parte da nossa discussão de onde a violência costuma entrar. Tá? O segundo ponto legal é a agressividade. Sempre que se fala em agressividade, a pessoa tem a sensação de que existe a violência. E fala, então, a violência é natural. Não, a violência é normal. Na natureza a violência. Não, o natural é a agressividade. A violência é o meio pelo qual a pessoa exerce a agressividade dela. A agressividade significa meio que a confrontação. É o instrumento que a gente tem natural no momento em que a gente se sente injustiçado. Então, vem aquela energia de ação. E o que a gente faz na confrontação, na agressão? Significa simplesmente ir em direção a. Olha que interessante. A raiz da palavra significa ir em direção a alguma coisa, a alguém. Confrontar alguém. Não significa usar de violência. Confrontar significa você perceber ali uma coisa que está errada e você ir em direção àquilo e falar, olha, cara, acho que não é legal. Isso é confrontar. Isso é agressivo também. Porque é um movimento de energia. Mas isso não necessariamente precisa ser violência. Dá para entender? Essa é um pouco mais difícil, porque está tão colado o sentido de uma na outra que parece que é uma coisa só. Mas não é. Não é. Você pode reagir agressivamente fugindo. Nossa, ele deu um pulo ali, saiu correndo, né? É uma agressividade. Fugiu do confronto. Deu para entender? Agora, quando a gente tem culturalmente, ou na nossa cabeça, que a agressão é necessariamente violenta, aí a gente pode estar assumindo um comportamento natural, que é ser agressivo, com algo que é cultural, que é ser violento. Entendeu a separação aqui? Eu só coloquei essa parte aqui para diferenciar um pouquinho o natural do cultural. O que é cultural? Cultural é violência. Natural seria a agressividade. Pô, natural que ele fique agressivo, que ele parta para cima de você, que ele vá até você e fale, pô, cara, aqui não, na minha casa não, ou com a minha esposa não. A gente vê essas reações, né? Não necessariamente elas precisam ser violentas. Você pode sentir essa agressividade e falar para o indivíduo, olha, não gostaria que você fizesse isso aqui. Não gostaria que você falasse assim com a minha esposa. Por uma questão de respeito. Só isso. De distanciamento. Tudo bem? Deu para entender a diferença do que é uma ação violenta, do que é a agressividade, como é uma coisa diferente? Tudo bem?
Uma coisa que é interessante que eu não falei, e que eu acho super interessante, é o seguinte: a agressividade, desculpa não, a agressividade, a violência, ela é tão assim, é uma das coisas que mais cobra juros, né? Tudo que você faz com violência para alguém, vem a violência que você fez para a pessoa, mais uns juros ainda. A pessoa quer ser mais violenta ainda, certo? Porque o comportamento dela é de imposição. Se você impõe para alguém, o que acontece com quem está sendo imposto? Quer impor mais ainda. Fala, não, você grita, eu grito mais alto. Você bate, eu bato mais forte. Você mata um, eu mato 10. Né? Não tem aquela frase dos Intocáveis lá, que o policial fala assim, né? Eles tiram as facas, eles levam faca, a gente leva arma. Né? A gente leva arma de fogo. Tipo, vocês veem com violência, a gente tem o dobro, porque a gente tem que silenciar, né? Vocês lembram desse filme, dos Intocáveis? Não. Antigo, velho, tô ficando velho. Antigo, do Kevin Costner. Né? É um filme bem legal. Mas é só um exemplo que eu quis usar. Agora, imagina o seguinte. Se você é uma pessoa dogmática, ortodoxa, sabe? Conhecimento e tal, existe o certo, assim, sabe? A resposta de quem não concorda com você e que está sendo excluída desse sistema vai também ser extremista, vocês concordam? Então, por exemplo, se eu tenho uma religião, uma pessoa é cristã e tem outro que é islâmico, o cristão, não todos, mas na sua essência, ele acredita que a salvação vem por causa da ressurreição de Jesus, né? O Islão, ele tem uma crença diferente. Eu não vou nem me atrever a falar muito, porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar. Mas para ele, é uma certa violência você falar que a única religião que serve é a cristã. Porque você está excluindo ele da humanidade. Dá para entender isso? Então é natural que ele responda com mais violência, com mais extremismo. Não significa ser mais violento. Ele ser mais extremo para se fazer ouvir. Tudo bem? Tá dando para entender o que eu estou falando? Tá legal? Tá legal? Então tá bom. Beleza. Então tá bom. Agora, uma outra questão também importante é a seguinte. Apesar da agressividade ser uma conduta mais natural, não é a mais comum. Sabe qual é a mais comum quando você sente que seus limites são invadidos? O que você chutaria? Um de cada vez. Não grita, um de cada vez. Quem que você acha que aparece aqui? Se você não é agressivo, você é? Acho que é mais o medo, né? O medo pode desencadear as duas respostas. Você pode ficar paralisado pelo medo, ou você pode ficar agressivo e se movimentar com medo. E aí, qual que vocês acham que é o mais comum? A passividade. Sabe o que é mais comum quando a gente vê nossos limites serem violados? A gente fica passivo. A gente não reage. Quer dizer, a gente reage como passividade. A gente fica quieto, fica meio... não vou falar nada, né? Sei lá, vai que o cara puxa a arma pra mim, né? Vai que o governo aumenta imposto, sei lá, também vai querer reclamar, vai que, né? Sabe essas coisas? A gente tem uma reação principalmente de ser passivo. Dá para entender isso? Isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Teve, vamos supor, vou dar um exemplo, né? Desse tipo de coisa no dia a dia que a gente sofre. É aquele lance, por exemplo, de você ir, vamos supor, você ir em algum serviço público, você não ter os seus direitos atendidos, você fica chateado, mas você se conforma, né? E fala assim,
Brasil é fogo, Brasil... Né? Ou então aquela reação que é ao contrário. O cara vai lá e faz um puta de um barraco, faz um barracão, uma barulheira, não sei o que lá. E aí ele fala assim, se não fizer barraco as coisas não funcionam. Né? Olha o extremo. Ou o cara é extremamente passivo e aceita, ou o cara é extremamente agressivo no sentido de ser violento com o outro, causar um baita desconforto, fazer barraco. Não tem o meio termo. Né? Eu trabalhando no hospital, quantas vezes eu vi familiar de paciente, às vezes com razão, muitas vezes sem razão, tá? Pra ser bem honesto. Às vezes com razão, muitas vezes sem razão. Partir para cima do atendente que não tem nada a ver com o problema, que é o cara que só está abrindo a ficha, né? Colocando ali o nome do paciente para ser atendido. E aí você fala, nossa cara, tá difícil. Aí os caras colocam segurança na porta de um hospital, né? Para proteger não o funcionário, sabia disso? Segurança do hospital não é para proteger o funcionário, é para proteger o patrimônio. Vou dar um exemplo. Se a pessoa agride o funcionário do hospital, o segurança não pode fazer nada. Agora, se o cara derrubar uma cadeira, o segurança pode entrar e bater nele. Pode entrar para cima e partir para cima do cara. Vocês sabiam disso? Tirar ele para fora, né? Pode tirar ele para fora. Então, porque eu já fui líder de vigilante, inclusive no hospital, lá no Rio da Cipar. A gente sabia disso. Era segurança patrimonial, que a gente fazia no setor particular. Não é complicado isso? Quer dizer, tem a segurança ali e o funcionário está à mercê. Um exemplo. Não quer dizer que, às vezes, a pessoa que está no momento do arrobo ali, ela também não está, com razão, que não é explicável a atitude dela, não é justo, não é justificável, mas que você não conseguiria explicar a ação dela. Tudo bem? Beleza. Uma outra questão é o seguinte. Quando você tem, então, conflito e agressividade, é natural, é comum chegarmos a uma luta. Veja que luta é simplesmente um combate, mas não exige violência. Vou dar um exemplo. Quando você tem, por exemplo, uma guerra comercial, é uma luta, é uma briga, entre aspas. Tem violência? Poderes econômicos disputando. Tem uma pessoa cometendo violência sobre a outra? Porque a violência é cometida sobre indivíduos e indivíduos. Não de um país. O Brasil cometeu uma violência contra o Uruguai. Existe isso. Não é cabível você falar de violência. Um país não é uma entidade que comete violência. As pessoas cometem violência. Os dirigentes cometem violência. Tudo bem? Mas é uma luta, é um combate. Esse combate pode ser diplomático, negociável. Esse combate pode ser com sanções. Pode ser de uma série de maneiras, não necessariamente de uma forma violenta. E entre pessoas, essa luta entre indivíduos, a gente não fala assim que tem uma luta de palavras, um combate de argumentação, porque necessariamente ela precisa ter violência. Por que a gente associa a palavra luta à violência? Sabe para que existe a luta? Para tentar reequilibrar as forças que estão em oposição. Certo? Se tem alguém que é muito forte e alguém que é muito fraco, esses dois eles podem, se não tivesse sido negociado, entrar no combate físico. Mas a luta pode acontecer para que se mostre injustiça entre esses dois. Olha, esse aqui é muito pequeno, esse cara aqui é muito grande. Esse cara aqui é o presidente da companhia, esse cara aqui é o funcionário da linha de produção. Ô presidente, você não pode tratar o cara desse jeito, isso é assédio moral. Deu para entender? Aí você tem uma luta pela justiça para que não haja assédio moral, assédio sexual. É uma luta, é um combate, é uma tentativa de equilibrar as forças entre dois. Mas não necessariamente você precisa pegar essa carga e dar um tiro no presidente da empresa. Tudo bem? Deu para entender como
É tão arraigada a palavra violência nessas três aqui, que é difícil até de pensar. Vocês concordam comigo? Ou não? Olha, todos estão abanando a cabeça, então eu vou achar que sim, tá? E eu achei muito legal quando eu comecei a ver essas coisas, lógico, assim, impulsionado pelas leituras, né? Porque eu falei, cara, eu acho que isso mostra como a ideologia da violência está arraigada, está grudada com a gente. Porque essas três palavrinhas aqui, se você conseguiu ler isso aqui de primeira, sem colocar violência junto, olha, você faz parte de uma minoria da humanidade. Porque é natural para a gente falar que, não, conflito é violência. Você pensa em conflito, você já pensa em dois caras em guerra e tal. Você fala em agressividade, você já pensa em alguém levantando para dar porrada, alguma coisa assim. Você fala em luta, impossível não pensar em lutas que a gente vê no dia a dia. Briga, até na televisão, né? Televisionando MMA, essas coisas e tal, né? Então, olha que interessante. Estou só tentando, digamos que, desmistificar um pouco essas palavras para a gente começar a ver que, mesmo elas, não implicam necessariamente em violência. Que elas podem ser simplesmente pontuais. Né? Olha, está acontecendo um conflito entre dois indivíduos. Vamos lá fazer a mediação para que a gente consiga fazer as coisas e chegue num equilíbrio? Pô, fulano está bem agressivo. Poxa, por que ele está sentindo que o limite dele está sendo violado? Por que ele está sentindo de maneira tão instintiva isso? Vamos conversar com ele, vamos ver o que está acontecendo. Né? Poxa, está tendo uma luta entre duas classes. Vamos sentar e negociar isso aí. Vamos ouvir o que o outro está falando. Vou chegar nas formas de fazer a não violência, tá bom? Mas estou só apontando aqui agora. Uma outra questão que tem que ser colocada aqui é o seguinte. Força não é sinônimo também de violência. Certo? Você tem forças no mundo que se alocam ali naquele equilíbrio. Agora, quando tem uma força muito maior do que a outra, né, você precisa equilibrar essas forças para trazer a justiça. Tudo bem? Precisa ser de maneira violenta? Não necessariamente. Certo? Você pode exercer a força. Por exemplo, um exemplo de força. A força do consumidor. Né? A força se faz pela união das pessoas. Né? Então, a força do consumidor. Se tem uma força de mercado que está impondo um produto como único, ou que ela faz alguma atitude que a gente não acha moralmente aceitável, a força do consumidor de não comprar aquele produto é uma força. Você destrói uma empresa sem violência, só exercendo essa força de consumidor. Dá para entender? Fala força, como assim força sem violência? Esse tipo de poder e de força que as pessoas têm, elas podem exercer sem violência. Isso diminui muito o estresse da pessoa e do indivíduo. Mas precisa de organização. Precisa gastar uma energia para isso. Né? Para que haja um equilíbrio. Tudo bem? Tá bom. Como vocês não estão falando nada, eu estou aceitando que tudo bem. E a última que eu vou colocar aqui do lado, que eu sei que é uma palavra, estranha, né? Que vai falar, como não é violento isso aqui? Mas que é a coerção, só que sem violência. Você fala coerção, você já pensa em quê? Intimidação, uso da força, tá me coagindo, né? Aquela coisa, né? Pense em coerção como um convencimento, mas não pela força, não violenta, através de argumentos. Você pode convencer o outro, você pode exercer essa força de convencimento, você pode persuadir o outro sem ser violento, sem ser agressivo. Ah, Tiago, o que você está falando é filosofia. Não, dá para fazer. Tem como fazer. Né? Tem como fazer. Tudo bem? Essa parte introdutória aí de uns 40, acho que uns 30 e 50 minutos, ficou legal para entender o porquê que eu estou colocando essas palavras aqui? Para mostrar que conflito, agressividade, luta, força e coerção não são
sinônimos não são sinônimos nem condições necessárias para que a violência aconteça. Tudo bem? Não, ó, tem força, então vai ter violência. Tem coerção, então vai ser violenta. Olha, se o cara ficar agressivo é porque ele vai ser violento. Não precisa. Não precisa. Não quer dizer que a gente consegue. Mas se a gente não tiver isso, pelo menos na nossa cabeça, parece uma coisa impossível. Parece uma coisa não alcançável. Tudo bem? Tá dando para entender? Legal. Então vamos lá. Estou só olhando a minha cola aqui, né? Então, eu vou apagar isso aqui, eu vou apagar tudo aqui, tá? E a gente vai falar um pouco sobre algumas formas de violência, né? E o que é violência? Então, assim, eu falei tudo que não é violência. Né? Eu só falei, conflito não é violência, agressividade não é violência, coerção não é violência. Né? Eu não estou falando coerção no sentido do direito, hein? Pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando coerção nesse sentido mais amplo, né? Por favor. Agora, se a gente falou que não é violência, então, o que é violência? Né? O que é violência? Eu vou usar de novo do recurso do desejo e vou usar essa palavrinha aqui, violência, e lembrar da palavra violar. Lembra que eu falei que a gente tem aquele desejo que é meio que não tem uma limitação quando ele surge? Ele simplesmente vem, né? É um desejo, é uma vontade, né? Mais do que uma vontade, é um desejo. O desejo que é mais forte que a vontade. E que essa vontade aqui, ela não tem limites, certo? Essa vontade sem limites, ela vai gerar um conflito que vai ser resolvido, que vai brotar no outro uma agressividade. Pô, você está pegando o que é meu. Que talvez gere uma luta para equilibrar as forças, né? E às vezes você tem que convencer o outro de que ele está ultrapassando o limite. O que você acha que a violência está fazendo? A violência, ela está violando, certo? É uma violação. É uma violação de quê? De quem? Essa é a pergunta. É uma violação de quem? É uma violação do outro indivíduo, certo? Então, quando eu sou um cara violento, eu estou violando o outro indivíduo nas suas características humanas. Veja só, a violência, o desejo, desculpa, às vezes ele é tão intenso entre as pessoas para disputar o mesmo objeto, que às vezes a gente até esquece do objeto e fica na pessoa. Vocês concordam comigo? Quantas vezes a gente não vê brigas que começam, ou dificuldades que começam, ou conflitos que se iniciam, entre dois indivíduos por uma questão única, um objeto único? Vou dar um exemplo. Vamos supor que duas pessoas gostem da mesma que uma terceira. Então, A e B gostam de C. A e B, os dois gostam de C. Certo? Então, vou colocar, só para ficar mais didático, que João, José e Juliano. Né? Daquela música. Acho que é isso, né? João, José e Juliano, né? Lembra da música, não? Gilberto Gil? E José, e João, Juliana. Lembrou? Acho que é Passei no Parque, eu passei no circo, sei lá. Parque, né? No parque. João e José estão brigando por Juliana. Os dois gostam da Juliana. Juliana deve ser fantástica, ou não, mas ela tem alguma coisa que chamou a atenção dos dois. E os dois desejam a Juliana. Só que chega uma hora que o problema já não é mais a Juliana. O problema é o desgraçado do José e o FDP do João. É os dois.
E aí a vida do cara já não passa mais a ser a Juliana. Passa a ser aquele cara que tá dando em cima da minha mulher. O que é a minha mulher que eu? E os caras se arrastam, né? A faca no chão, os caras na faca. Ó, tá se divertindo ali, ó. Deu pra entender? Aí você fala assim, cara, vocês não gostam da Juliana? Vocês estão brigando entre vocês dois por causa dela? Tá bom. Mas e aí? Vai morrer os dois, ela vai ficar. Tá se divertindo. Né? Às vezes ela não tá nem aí. Exatamente. Às vezes a Juliana já tá. Vocês não lembram daquele poema do Drummond, não era? Que era, sei lá, João gostava de fulano, gostava de ciclano, gostava de não sei quem, gostava de não sei quem, que não gostava de ninguém e que casou com J. Pinto Fernandes. Acho que esse é o final da. E esse é o nome do cara mesmo, de proposta, para dar um ar de grandeza, né? E que tem sobrenome. Quer dizer, um correndo atrás do outro, brigando e tal, e essa aqui não tá nem aí. Não tô nem aí. Né? Tô brigando com você, não tô nem aí. E é engraçado, porque a violência ela fica restrita aqui e ela, às vezes, o objeto em si, ou a coisa em si que a pessoa está buscando, já não tem mais sentido nenhum. Não é às vezes o que a gente vê, por exemplo, quando a gente vê algumas legendas, P alguma coisa, P lá, brigando pelo poder? Não é o que a gente vê às vezes? A gente não vê às vezes, assim, ó. Infelizmente, nos últimos anos no Brasil, a gente está num clima de guerra, né? Assim, nas questões partidárias e nas questões aí nas redes sociais. Isso é óbvio, todo mundo está vendo isso, é evidente. Mas não é engraçado, às vezes, você vê assim, que as pessoas não estão discutindo propostas ou teorias, mas estão falando, você é isso, né? Ou fala, você é petista, você é coxinha, né? Você é mortadela, né? Coxinha é ridículo, né? Mas tudo bem. Você é uma coxinha mesmo, você é uma mortadela mesmo. Quer dizer, a conversa em si já não tem mais nada a ver com política. Porque a política é justamente uma forma não violenta de você resolver esses conflitos. De falar, olha, tem esse interesse, vamos sentar e vamos negociar. Não é vamos negociar cargo, né? Vamos negociar uma solução que atenda às duas necessidades. Mas e quando uma é muito maior do que a outra, tal? Isso vai gerar conflito, que vai gerar uma certa agressividade, que vai gerar uma luta, e você deve fazer o quê? Sentar para conversar. Não, mas tem uma hora que não dá, tem uma hora que só a violência resolve. Bom, se você fala que só a violência resolve, para fazer o quê? Para trazer o cara para a mesa de negociação? Mas aí você já violou o cara. Aí você está falando que a violência ela é aceitável no momento em que você, depois da violência, você consegue conversar. Mas aí você já violou. Aí é como falar assim, os fins justificam os meios. Não, os fins não justificam os meios. Porque se a sua finalidade, por exemplo, é não ter violência, você não pode usar da violência para não ter violência. Dá para entender isso? Tem como entender isso? Você não pode usar a violência para falar assim, não, agora eu vou ser violento, mas depois é para ter paz. Não, Carlos, isso não existe. Você só vai ter violência. Porque depois da violência terminar, não vai desaparecer e as pessoas que ganharam vão ter a ideologia da violência. Vão continuar perpetuando a violência. Vão continuar que a violência é a palavra final. E sempre que chegar no momento de conflito, de luta, a violência vai ser a única resposta possível. Dá para entender como os fins não justificam os meios? Porque é como se o fim das coisas, né? O fim sempre é o quê? É sempre a humanidade. Se o fim é sempre a humanidade, você não pode cometer uma violência para ter humanidade. Dá para entender isso? Porque se você comete violência, você está perdendo a sua própria humanidade. Que é a capacidade de dialogar, de refletir, de conversar, de pensar, de conviver. Dá para entender isso que eu estou falando? Ou está muito aéreo? Está dando para entender? Eu sei que eu tenho dificuldade também de entender, para falar a verdade. Porque é uma coisa difícil. Mas, olha só.
Quando então que a gente é violento? Quando a gente transforma isso aqui, ó, uma violência, um ser humano, um indivíduo, numa coisa. Porque quando você coisifica alguém, você está tirando a humanidade dele. Um exemplo. Vou dar um exemplo. Os refugiados, né, que estão saindo da Síria e tem, né, não só da Síria, mas da África e tal, né, e estão indo em direção à Europa. Eles são estereotipados pela imprensa, pelos meios, né, pelas mídias, são estereotipados. Eu lembro, eu não sei onde eu ouvi, eu acho que foi na televisão que a gente assistiu junto, né? Um cara falando que teve um rapaz, um brasileiro, se não me engano, que criou um programinha, um plugin que eles falam, né? Para você inserir no seu buscador ali, entre aspas, né, no seu programa para acessar a internet. Um plugin que toda vez que aparecia a palavra refugiado, ele trocava automaticamente por ser humano. E aí imagina trocar uma notícia sendo tipo, morreram 100 refugiados no mar Mediterrâneo, perto da Itália, perto de Lampedusa, sei lá, uma coisa assim, né? Quando eu falo assim, morreram 100 seres humanos, é um impacto diferente, é uma linguagem diferente, é coisa discreta. Fala, mas para mim, ser humano, refugiado é ser humano, eu concordo, também acho. Mas quando você lê uma notícia que fala o ser humano, né? Você fala assim, morreram 3 refugiados. Aí eu falo assim, olha, morreram 3 crianças. Você já fica assim, nossa, 3 crianças, cara. Mas o que está acontecendo? Já é outra tensão. Tudo bem? Então quando você coisifica, vira uma categoria de alguma coisa, né? Você sempre está cometendo uma espécie de violência. Porque você está restringindo aquele ser humano para uma coisa só. Quando eu era mais novo, eu tinha uma grande dificuldade, né? Meus amigos até brincavam comigo da faculdade, porque uma vez uma colega minha, uma amiga minha de faculdade, falou assim para mim: ai, Thiago, você tem muito esse negócio aí de espiritualidade, né? Ela usou uma palavra que é até um pouquinho pejorativa, de uma forma pejorativa. Você é meio místico, né? Thiago é muito místico, né? Não tem nada, eu não sou místico, né? Mas eu sou espiritualista. Mas assim, o que eu achei engraçado, que eu me senti naquela hora extremamente violado. E eu virei e falei assim, cara, eu não gosto que coloquem um rótulo em mim. Aí a pessoa começou a falar pra mim assim, você não gosta de rótulos. Você não gosta de rótulos. Cara, claro que eu não gosto de rótulos. Ninguém gosta de rótulo. É horrível, né? É horrível. Quando você rotula alguém numa comunidade ou num grupo, a pessoa, ela está sendo vilipendiada da humanidade dela. É uma baita violência. A gente não percebe, mas é uma baita violência. É o famoso, ô japonês, chega aí. Né? Cara, não é só japonês. É uma pessoa. Né? Ô negão, chega mais. Pô, ele não é a cor da pele dele. Dá para entender? É uma violência. Você está diminuindo o indivíduo, está estereotipando ele. Então, se a gente faz isso, é uma violência. E é uma violência que a gente usa no dia a dia de uma maneira completamente normal. Então, toda vez que você tratar o outro como meio para alguma coisa, deu para entender? Esse meio para alguma coisa, para uma finalidade, você está cometendo uma violência com o indivíduo. Se você for pensar em tudo que é violência, sempre acaba tendo essa coisificação, essa diminuição do ser humano. Tudo bem? Só que olha que engraçado. Não só você, quando comete uma violência, você está violando o indivíduo, como você também está deixando de levar em consideração a sua própria humanidade. Você também se desfigura no momento em que você é violento. Vocês sabiam que na Grécia Antiga, quando os soldados voltavam da guerra, que tinham cometido assassinatos, porque era legítimo cometer assassinato durante a guerra, né? Mas era um ato tão brutal que antes de entrar na cidade-estado,
eles tinham que passar por um ritual para rehumanizar eles, para, entre aspas, não é limpar, é uma forma de ressocialização, né? É um ritual. Então os soldados eram abençoados, algo do gênero, para falar, olha, agora que vocês voltaram da guerra, cometeram os crimes, entre aspas, nós estamos inserindo você de novo na sociedade. Não é diferente hoje. O que o soldado ganha quando volta da guerra? Ele ganha uma medalha de herói. Porque ele vira o herói da sociedade. Agora, se esse soldado cometer os mesmos atos dentro da cidade dele, o que ele vai ser? Um assassino. Olha que complicado isso. Não é complicado isso? Olha como a gente coisifica os outros e tem uma ideologia de prestigiar a violência quando ela nos favorece. Quais são as formas de violência? Tudo bem aqui? Tá dando para pegar? Então, dessa coisificação que eu falei, tem várias formas de você cometer violência, né? Que não necessariamente é fruto de conflito, que é violência. Então, eu anotei aqui algumas. Por exemplo, insultar alguém é uma violência, certo? Insultar alguém e falar, você é um folgado, você é um vagabundo, você é um preguiçoso. É um rótulo, mas é uma violência. Você está fechando a pessoa naquele momento, naquele instante, falando que ela é só aquilo, que ela não tem toda uma profundidade humana, certo? Humilhação. Humilhação é uma baita violência. Você humilhar alguém, seja pela força, seja pelo conhecimento, é uma atitude, é um ato violento. Às vezes quando você fala assim, fulano não sabe nada, fulano é um idiota, não sabe nada, é um burro, não estudou, não deve mental. É uma violência para o indivíduo. Você está diminuindo aquele ser humano por uma coisa desse tamanho. Aí todo mundo está em volta, vai começar a chamar ele de burro, de idiota, uma série de coisas. Sem nem mesmo saber o que ele passa na vida dele. Ele virou um idiota, ele virou um chato, virou um pentelho, sabe essas coisas? Fulano eu lembro que na escola tinha um colega que assim, que ele era inconveniente, né? Mas a gente era amigo. Dá para entender? A gente era amigo. O que eu fazia com a inconveniência dele, propriamente? Eu deixava passar. Porque eu não precisava diminuir o cara porque ele era inconveniente. Ele vai aprender um dia a ser inconveniente, ou alguém tem que falar para ele, fulano, você está sendo inconveniente. Eu não tinha coragem, né, de fazer uma coisa dessas. Né? Eu não conseguiria. Né? Então eu vesti o verniz da educação. Mas assim, tem pessoas que têm problemas e você não precisa qualificar elas dessa maneira. Senão você muda a natureza delas, né? Tudo bem? Tortura, homicídio são formas mais graves de violência porque atentam contra a vida, não só contra o indivíduo. Mas olha só, qual que é o objetivo então da violência? Disso que eu falei. O objetivo da violência não é equilibrar as forças, é manter a força, é aniquilar o adversário. Então, quando você tem uma atitude, uma ação desse gênero, de humilhar, de rotular, quando a gente faz isso, de rotular, de apontar o dedo, todas essas coisas, a gente está tentando fazer o quê? Está tentando aniquilar o indivíduo que está à nossa frente. Apagar aquela pessoa, silenciar ela. No extremo, matar, assassinar. Mas essas formas suaves de violência, entre aspas, meio soft, né? Por exemplo, ignorar. Eu ignoro fulano de tal porque ele não sabe nada, né? Coisas do gênero, né? Eu ignoro porque não gosto de pessoas, sei lá, que eu não gosto dos matemáticos, eu acho eles muito chatos. Sabe essas coisas assim? Você está assim, é uma forma de você silenciar aquele indivíduo. Você quer ver uma coisa? Em filosofia, eu gosto sempre de falar isso com o meu grupo de conversa, tem um grupo de conversas, né? Que a gente faz diálogos. Mas assim, é uma coisa que é do dia a dia, né? E sempre é legal porque nesse grupo o
que a gente faz lá dentro não é muito diferente do que faz aqui fora. É conversa entre pessoas, né? Não é especial. É só mais um grupo. E a gente tem eu uma vez estava conversando que eu sou muito assertivo nas minhas falas, né? Eu sou muito, e para alguns às vezes é sentido como imposição. Então eu tenho, até meu interesse na não violência tem a ver com isso, de tentar ser uma pessoa um pouco melhor. Tentar, né? Não é fácil, mas tentar. E olha só, quando você está num embate, às vezes com outra pessoa, de ideias, e a outra pessoa começa a perder, ou está muito desconfortável, o que geralmente acontece? O que ela fala para você, né? Vamos supor. Você está lá falando, fala, não, mas tal coisa, mas é A, mas é B, e vai lá, né? Dando um argumento atrás do outro, para alguns isso é sufocante, né? A pessoa fala assim, pô, calma, cara, tudo bem, pode falar o que você quiser, mas olha a forma como você está falando comigo. Olha o jeito que você está falando comigo. Né? Isso é uma forma de você falar, meu, você está sendo violento. Agora, tem uma outra forma que é assim, você não tem conhecimento suficiente para falar sobre isso. Não só que você está discutindo economia, eu não sou economista, mas eu posso discutir economia. Você pode falar sobre economia, você vê jornal, você lê livro, enfim. Aí a pessoa fala assim, olha, eu sou economista. Eu não vou discutir com você porque você não sabe economia. Então, vai ser uma conversa que não vai ser frutífera. Né? Teve um advogado que falou assim para mim, né? O cara cometeu um baita erro jurídico, falou assim, não adianta conversar com você sobre leis, eu não vou te ensinar aqui. O cara estava errado, mas assim, estava errado porque os advogados falavam que ele estava errado. Né? E assim, a pessoa usa de uma soberba às vezes para o quê? Para diminuir o opositor. E às vezes até xinga o cara, né? Fala, você é um burro, para tentar diminuir o quê? Aniquilar o adversário. Então às vezes numa conversa, por exemplo, quando alguém fala assim, mas eu sou a sua mãe, é uma posição de autoridade, certo? Eu sou a sua mãe, fica quieto. É uma violência. Né? Mas por quê? Que a mãe às vezes tem que agir dessa forma com a criança. Porque ela não ensinou nenhuma outra maneira para a criança de contra-argumentar sem ser agressivo, petulante, violento. Ah, mas tem momentos que é impossível. Não tem momentos que é impossível. Tem momentos em que você vai ter que descobrir um jeito diferente de exercer a autoridade. É difícil, mas se a gente não tentar, então joga fora tudo. Quer dizer, você está sendo conivente com a violência no último instante. No momento em que você não tolera mais, você parte para a violência. Deu para entender como é arraigado a nossa cultura? Né? Tudo bem? Está dando para pegar a ideia geral? E aí, uma coisa que é só para... Eu não falei, mas que é importante, é lembrar que assim, a violência, ela gera no outro indivíduo um sofrimento. Então, quando você, ou quando eu, qualquer pessoa, tem uma atitude ou uma ação violenta, ela vai estar submetendo ao outro a um sofrimento. E aí que está a sua humanidade. Né? Eu acho que os budistas têm uma resposta muito boa para isso. Né? Quando eles falam que o sofrimento, todo mundo sofre. Né? Que as 4 verdades, a primeira delas é que todos sofrem. Né? E que as causas do sofrimento são relacionadas ao desejo. Né? E assim, muito a ver com isso aqui, né? Você achar que o sofrimento tem a ver com o desejo, né? Assim, as palavras que a gente usou também. Mas quando você submete outro ao sofrimento, como você se sente quando você causa sofrimento em alguém? Quando você vê que você é responsável, que você foi quem causou o sofrimento para o outro, como você se sentiria? Você gostaria de fazer? Você gosta de fazer esse papel? Né? Você se sente bem em fazer esse papel? Tem pessoas que se sentem, né? Algumas pessoas se sentem, porque tem uma noção de poder, eles sentem um certo prazer nisso, né? Mas você gosta de causar sofrimento em alguém? Esse é o seu objetivo de vida? Eu acordei de manhã hoje, eu quero causar sofrimento em alguém.
Né? Então eu vou usar da violência. Não, acho que ninguém acorda pensando, espero, né? Que ninguém se acorda fazendo, o cara é psicopata, porque literalmente ele tem uma psicopatologia. Ele é psicopata, né? Exatamente. Ah, dá prazer, né? Quando eu mato 3 pessoas de manhã. Pô, pelo amor de Deus, é uma coisa extremamente, né? É uma violação absurda, né? Mas é assim, pensa assim, se você não gosta de causar um sofrimento para o outro, é porque a humanidade que tem dentro de você, a empatia que você tem pelo outro, a compaixão que você tem pelo outro, te impede de fazer isso. Mas quando está muito arraigado isso na sua cultura, você nem percebe que você está violando os outros. E aí você é violento naturalmente, porque é a única resposta que você aprendeu a dar. A única forma que você aprendeu a lidar com as questões, com os conflitos, com as lutas, com as brigas de força. Deu para entender? Onde entra a nossa atitude aí? Você sabe o que significa ahimsa? Essa palavra aqui, ó. Que é a não violência, que é o primeiro princípio de conduta da yoga, né? Daqueles 5 yamas, acho que é yamas, né? O primeiro é a ahimsa, não violência. Tem não mentir, não cobiçar, tem outras coisas. Mas não violência, sabe, o pessoal fala assim, ahimsa não significa necessariamente não violência, né? A tradução, na verdade, é não causar dano. E aí é diferente. Não causar dano. Sabe qual é o primeiro princípio da medicina? Eu não sei se eu vou escrever direito aqui, mas é não nocere. Não nocere. Primeiro, não cause danos. Nas suas ações, primeiro não cause danos. Isso foi traduzido como não violência. Sabe o que significa ahimsa numa outra tradução? Inocente. Ou inocência, na verdade. Não. Aqui vem também de nocere. Não dano. Olha que interessante. E como é que você vai fazer para não causar dano aos outros? Vai ser através da sua ação, palavra ou pensamento. Então, para você ser um cara não violento, você não pode causar nenhum dano a ninguém em nenhuma dessas 3 possibilidades: ação, palavra, né, ou fala, né? Vou colocar fala aqui, ou o pensamento. Não é interessante isso? Gente, isso aqui é 2500 anos atrás. Olha que interessante isso. Olha que simplicidade. É o primeiro princípio dos caras, dos yogis, com o objetivo da iluminação, dentro de um contexto. Mas olha que interessante, a primeira coisa que você, cara, para atingir a iluminação, seja lá o que seja, esse nirvana, né, que seria o dissolver, né, essas coisas, né, não ter divisão, a primeira coisa que você precisa fazer é não causar dano, é não ser violento. Não é? Eu acho isso tão interessante ver que os caras tiveram, há mais de 2500 anos atrás, talvez até mais, a gente não saiba, já essa sacada. E o que é mais legal aqui é que não basta só você não agir de forma violenta. Tem que não falar nada que possa prejudicar o outro. Não pensar algo que possa prejudicar o outro. Dá para ver por que é tão importante para esses caras? Errei aqui. A contemplação e a meditação. Dá para perceber por que é tão importante? Porque se o cara não estiver atento para si mesmo, fizer a meditação, ter um movimento de introspecção e tal, ele não vai refletir a si mesmo. Ele não vai ter atenção suficiente nas coisas para identificar as consequências do que ele faz e o quão violento, quanto dano ele pode fazer no comentário às vezes,
numa fala. Pô, às vezes eu já vi assim, pessoas serem destruídas num contexto por causa de uma palavra, de uma fala, às vezes de maneira consciente, às vezes de maneira inconsciente a pessoa faz. Você já deve ter visto isso também. Quando você fala assim, nossa, por que falou tal coisa? Nossa, que palavra pesada, né? Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um cuidar. Não é ter medo, é cuidar. Tem que ter um cuidado em relação ao que a gente pensa, ao que a gente fala. Tiago, você consegue fazer isso? Olha, se eu fizer 10% do meu tempo isso, eu já vou achar que é um recorde. Tá? Eu não sou hipócrita não. Sabe? Eu tenho dificuldade, eu tenho reações violentas, eu tenho momentos de dificuldade de achar que estão contra mim, que estão a meu favor, tal, lá. Mas isso é natural. O que você não pode nunca deixar de ter é ter crítica. E a crítica não é só de punição ou de controle, mas é de atenção, de observação, de prestar atenção no que você está fazendo. Tudo bem? Então, olha só, o caminho da não violência social, ele passa por isso aqui. Ele passa por cada um de nós, tendo essa atitude de prestar atenção e não causar dano ao outro. Porque quando você não quer causar dano ao outro, você está levando em consideração o outro como um ser humano e não como coisa, né? Então, vamos supor, eu como médico, a minha maior preocupação, além de, lógico, a pessoa ficar bem, eu falo, será que o que eu estou fazendo vai prejudicar o indivíduo? Será que as consequências da minha ação vão ser boas? Vai ser uma ação boa para essa pessoa? Será que o dano que eu estou causando é necessário? Dá para entender? Então, passa por uma reflexão constante. Não é para você ficar tenso, nervoso, pensando, mas é para você ter a noção de que, olha, cara, eu preciso prestar atenção nisso aqui, porque se para mim a não violência é um princípio de vida que eu admiro, então eu tenho fé nesse princípio de vida, eu sou fiel a isso. Você pode ser fiel a uma religião, pode ser fiel a um princípio. Eu sou fiel nesse princípio de vida, eu tenho fé que a não violência ela é uma forma mais interessante de lidar com as coisas do mundo, porque respeita mais a humanidade. Para mim a humanidade tem muito valor, cada vida tem muito valor, então eu preciso agir conforme, eu preciso fazer isso. Não quer dizer que a gente consegue o tempo inteiro. Às vezes de 10 vezes que você faz uma, depois de um tempo de 10 você faz duas, até que de 10, quando você fizer 8, solta um rojão, né? Porque tem condições às vezes que você vai ter mais dificuldade de não ser violento. Existe treino, muito treino. É uma escolha que tem que ser feita a todo momento, a todo instante. Não é uma escolha que você possa fazer só em alguns momentos. E para isso você precisa ter um grau de atenção bom. Por isso que a meditação, a contemplação, essas coisas contemplativas que eu falei, que se sobrepõem um pouco nessas sabedorias antigas, diferente, por exemplo, da filosofia, que tem uma outra forma de entender a contemplação e a intuição, entre aspas, através da intuição também, ela dá um pé a mais nesse tripé que eu falei da aquisição de conhecimento e sabedoria, né? Conhecimento, aquisição de conhecimento, reflexão, contemplação. Não só conhecimento e reflexão. Fala, Marcelo. Eu fico pensando, Thiago, assim, para mim é até um paradoxo, porque o quanto de vontade hoje para fazer, né, essa observação, começar a primeira vez. Por que o paradoxo? Porque, ao mesmo tempo que nós, como cultura ou civilização, você precisa aprender algumas coisas para funcionar, essas mesmas coisas que a gente aprende, seja informação, hábito ou educação que você recebe, também meio que uma armadilha, te segura nisso daqui. Que nem eu vi uma pessoa ontem, a tia de um amigo, comentando: nossa, mas é muita infelicidade, eu não passo um mês sem ter um dia de dor. Só que ela não fala os 29 dias que ela não teve dor. Mas aquele um dia que ela tem todo mês a dor, aquilo é uma intensidade incrível, né? Assim, você vê que isso está na nossa estrutura, né? A disputa, o reclamar, o se vitimizar, é difícil estar consciente. Então eu acho que no primeiro momento,
pelo menos descrever, se você vê o que você faz, sabe? Para depois começar. Eu acho meio paradoxo. É uma coisa meio que tem que ser um pouco simultânea, né? Vai aos poucos se transformando, né? Tanto que esse princípio da Ahimsa é visto como um princípio de purificação, né? Você tem que purificar, então vai lá, Ahimsa, não violência, não cobiçar, a parte da sexualidade que é o Brahmacharya, que é a contenção da energia sexual, mas por outras questões, não pela questão atual que a gente fala, falar sempre a verdade, né? E tem um quinto que eu esqueci agora qual que é, enfim, mas é só olhar na internet que vocês acham os yamas, são princípios de purificação. Por quê? Justamente por isso que você está falando. A gente está tanto nessa roda de comportamento e resposta, que se você não adotar alguns princípios inicialmente, que chama princípio, é começo, não é fim. Acaba sendo uma finalidade também, mas é preciso começar a fazer as coisas, até que aquilo surja e faça parte de você, né? Você se reeduque, né? No primeiro momento você fica, caramba, eu faço isso, caramba, isso também, isso também. No começo é desesperador, né? Depois você fala, tá, sou humano, vamos devagar, não sou uma máquina, uma hora eu vou, mas o meu princípio de ação é esse, eu quero ir nessa direção, né? Agora eu queria colocar uma outra coisa que eu acho interessante, eu até anotei aqui no caderno, né? Que são algumas ações, consequências da ação não violenta, ou ações que são necessárias para que a gente quebre o ciclo da violência, né? O primeiro ele é muito legal, é o seguinte: geralmente quem percebe mais a violência não é quem faz a violência, é quem recebe a violência, certo? Quem toma uma porrada sente a dor, quem dá uma porrada sente dor na mão, mas dói muito mais para quem leva, né? Raramente quem bate dói tanto, porque está preparado, então sei lá. Mas lógico, estou dando um exemplo aqui, chulo. Mas a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando ela se percebe no momento de violência é primeiro uma espécie de afastamento daquela situação e de não julgamento. Não de ela negar o que está acontecendo, não de ela se alienar do que está acontecendo. Não é isso que eu estou falando. Mas é um espaço, obrigado. Mas é uma espécie de um espaço diferente, obrigado. E esse espaço só é possível se a gente exercer o lance da compaixão. Quando o outro está sendo violento, lembra que eu falei que a violência envolve sofrimento? E que a violência, ela não é só numa direção, ela na outra também. Quem age de maneira violenta também está em sofrimento. Então quem recebe a violência... Né? Oi? Ele está em conflito, por isso que ele está... Ele está se sentindo no conflito, exatamente. Então assim, por isso que a pessoa que tem lucidez e é capaz de perceber a violência, ela tem que dar um passo de compaixão, que é aceitar a violência do outro, sem rebater. É uma espécie, bem entre aspas, de perdão. Por quê? Como eu falei antes, a violência, quando você imita a violência do outro, ela vai sempre com juros. Você sempre quer ser mais violento que o outro para mostrar que você que impõe os limites e não ele. Que nesse conflito, quem tem força para determinar é você. Deu para entender? Você, não estou falando que é assim, não, então tudo bem, pode bater, não é isso. Ofereço para face todas as vezes, perdoe 70 vezes 7, né? 77 vezes 7, uma coisa assim, né? Só a gente passa para lá. Então assim, olha só, o primeiro passo envolve uma força de espírito, eu diria, um ímpeto de falar, não cara, eu realmente acho que a violência não é o caminho, eu não vou ser violento com tal pessoa. Eu vou tentar absorver isso e trabalhar com isso e tentar convencer o outro que não é necessário isso. Você ia falar alguma coisa? Então, eu vou complementar você. O lance do mostrar de dar outra face, quer dizer, você mostra outra maneira de agir. Sim. É esse o sentido. É um dos sentidos sim que pode se dar. Tipo, olha,
o tapa que você me dá, eu recebo, e se você está precisando bater, eu entendo. Mas eu não vou sair daqui. Mais ou menos, né? Uma outra questão interessante é o seguinte. Se no ambiente de violência a gente usa da violência, a gente está tentando equilibrar as ações com violência. A não violência, ela desequilibra. Ela mostra a injustiça. Dá para perceber isso? Quando você tem uma atitude não violenta, a violência fica tão evidente, que ela quebra a regra do jogo. A regra do jogo da violência, não é que ela deixa de ter efeito, mas você fala, está muito assimétrico. Ele não está fazendo nada, você está dando uma porrada nele. Deu para entender? O Gandhi fez muito isso, né? Os indianos fizeram muito isso. Na época da libertação, né? Da independência da Índia, em que as pessoas iam lá para tomar pancada. Olha só. E isso foi incomodando tanto até os ingleses, que eles perceberam, cara, não tem jeito. Eles não estão revidando. Se eles revidassem, era mais fácil. Desequilibra. Desequilibra o seu oponente, o seu adversário. Né? Desequilibra os princípios dele. Porque passa a não se justificar mais até na cabeça dele. Porque você não está, quando você é não violento, tentando invadir o espaço do outro. Então, quando ele não sente que está sendo invadido, perde equilíbrio. Dá para entender? Ah, mas se a pessoa continuar batendo, ela vai acabar com a humanidade. É aquele lance dos fins de tipo, mas então vai deixar matar todo mundo? Olha, se a humanidade que a gente vive vai ser essa de violência, então para que ela existe? Para perpetuar através da violência? É isso que a gente quer? É isso que você quer? Tem que pensar isso também. Se a gente como ser humano não quer isso, será que vale a pena? Desse jeito? Violando as pessoas, diminuindo elas? Vale a pena prender, sei lá, 700 mil pessoas na cadeia? Vale a pena? Está resolvendo? É esse o jeito? Eu não sei, estou colocando a questão, né? Olha como é complicado. Vale a pena o pai espancar o filho? Resolve o problema? Resolveu, eu espanquei e ficou quieto. Se ele ficar chutando um cachorro também, ele nunca vai te agredir. Pode ser um pastor alemão, pode ser um doberman, qualquer coisa. Se desde pequeno você chuta ele, ele sempre vai achar que você é maior que ele, dificilmente ele vai te agredir. E mesmo quando ele agrediu pelo tapa que você der, ele vai aquietar. E aí, vale a pena submeter alguém a uma condição dessa? E viver num ambiente em que você causa esse tipo de submissão? Você submete o outro pela violência, seja pela humilhação, aquelas que eu falei, humilhação, assédio, né? Uso de uma linguagem para alfinetar, para machucar, vale a pena? Eu fico pensando isso, né? Enfim. Uma outra coisa, às vezes, num ambiente de violência, você precisa ter coragem para assumir a palavra e falar a verdade. Né? Por exemplo, a gente fala assim, não, deixa bater, uma hora a pessoa, no sentido assim de... sabe quando tem uma incongruência na família, por exemplo? Que a gente vê assim na família, sei lá, alguém é preconceituoso na sua família, né? Você não gosta daquilo, causa incômodo. Aquilo é uma violência contra as pessoas, ou de uma determinada cor, né? Eu tinha um familiar que era bem preconceituoso, né? E era tão natural para ele que ele nem percebia. Aí eu comecei a falar, olha, quando acontecia, né? Porque eu me sentia violado também, porque eu não queria fazer parte daquilo, né? Então eu falava assim, olha, eu não acho legal quando você fala isso, eu não gosto quando você fala tal coisa. Não é você impor a verdade, é você falar a verdade. Olha, eu não gosto quando você, sei lá, xinga ou fala que porque a pessoa tem uma determinada cor, ela não é tão importante ou tão inteligente quanto você e quanto eu. Eu não gosto, mas eu não gosto. Se eu gosto, o problema é seu.
Mas assim, mas você fala assim, olha, eu não gosto, você está falando a verdade. Aí a pessoa, você percebe que tem um baita de um impacto na pessoa aquilo. Aquilo mexe e a pessoa parou de fazer com o tempo. Porque talvez começou a perceber que não era legal. Não é uma atitude legal fazer isso. Né? Só que ela estava tão distanciada da humanidade nessa hora que ela sentia que ela não podia fazer. Você colocar a verdade do que é o ser humano para ela, falar, eu não gosto quando você faz isso, faz ela refletir e falar, nossa, nem estava percebendo que eu estava sendo desumano, estava cometendo uma violação do indivíduo. Né? Bom, uma última coisa que eu vou falar agora, nos últimos 5 minutos, uma forma de você agir de maneira não violenta é através da comunicação não violenta. Não adianta a gente só falar que você é violento e não te dar a ferramenta, né? Ó, você é violento, se vira, agora você resolve aí, quando você não for violento, tudo bem. Não. É legal você ter um antídoto para saber o que fazer nessas horas para se conhecer, né? Na comunicação não violenta, que eu acho muito, eu não coloquei aqui na lousa, mas tem um livro que chama Comunicação Não Violenta. O autor é Mark Rosenberg, né? Comunicação Não Violenta. Ele propõe 4 passos para a gente exercitar uma comunicação não violenta, né? O primeiro passo é você observar o que o indivíduo está te trazendo sem julgar. A pessoa está fazendo para você uma requisição. Pode estar sendo violento e agressivo. Você ouve a pessoa até o final. Deixa ela falar. Né? Ouve e tenta, sem julgar, ouvir o que ela está falando. Não fala se ela está certa ou está errada. Ouve. Abre a possibilidade de ouvir. Coisa que a gente faz muito pouco. Quando você ouve observando, você vai identificar em você os seus sentimentos. O que você está observando e sentindo nessa hora? Está com raiva? Você está triste? Você está chateado? Nomeia isso para você mesmo. Identifica o sentimento que você está tendo. Então você ouve alguém e sente dentro de você o que está te repercutindo. Pô, estou chateado com uma pessoa. Então, é o segundo passo. Primeiro é ouvir, sem julgar. Segundo, nomear o que você está sentindo quando a pessoa está falando com você. O terceiro passo tem a ver com aquilo que você enxerga como necessário para você. Você vai colocar para a pessoa, de uma maneira mais tranquila possível, a sua necessidade naquele conflito. Então você ouviu, você sentiu, nomeou o que você sentiu e vai colocar a sua necessidade. Olha, eu entendo o que você falou, eu fiquei um pouco chateado com o que você disse, mas eu fiz tal coisa porque eu achei que era o melhor a se fazer. Essa era a minha necessidade na hora. Eu tinha necessidade de ajudar fulano de tal. Eu tinha necessidade de comprar um carro novo. Por exemplo, eu tinha necessidade de sentar com a fulana e conversar sobre aquilo. Ah, mas eu fiquei chateada porque você já foi, sei lá, fulano, ciclano, já brigou com você por causa disso, daquilo, mas eu senti desculpa, não foi para ver e tal. Eu estou chateado com o que você está falando, mas eu fiz por tal e tal motivo. Isso é uma forma de você mudar um pouquinho a regra do jogo da violência. E o quarto passo, né, é essa forma de você pedir essa necessidade, que é fazer de uma maneira correta, não violenta. É você expressar exatamente o que você quer sem ser violento. Isso no momento em que você está se colocando numa posição de quem vai comunicar. Quando você está ouvindo o indivíduo e você quer mediar um conflito, por exemplo, existem algumas outras chaves, que é assim. Você ouve o mesmo passo, você ouve a pessoa sem julgar. Você tenta identificar o que você sente e tenta identificar também qual que é a necessidade daquele indivíduo. Por que ele está sendo tão agressivo? Por que ele está sendo tão intenso? Por que ele está sendo violento? E você fala para a pessoa assim, com as suas palavras, o que ele está falando. Fala assim, ó,
eu estou entendendo, pelo que você está me falando, que você também gosta da Juliana. Aí a pessoa vai se sentir o quê? Vai se sentir ouvida. Então, o que às vezes faz a pessoa gritar para tomar a palavra é se sentir violada. Então você restabelece a comunicação quando você fala para ela, olha, eu ouvi o que você falou, é isso? Você fala, eu gosto também da Juliana. Tá, então, como a gente vai resolver isso? Né? Não precisa ser através da violência. Deu para entender? Então esses passos pequenos que no dia a dia podem fazer a gente mudar um pouco a nossa capacidade de convencer e de atuar com os outros. Né? Tudo bem? Bom, eu acho que eu já falei bastante já, né? E tá bom, né? Deu para passar uma ideia do que é, ou do que pode ser a não violência, né? Lembrar que conflito, agressão, essas coisas que foi no comecinho, aquelas etapas, elas aparecem naturalmente, mas elas não precisam ser resolvidas com violência. Né? Lembrar que quando você é violento, você está tratando o outro como se fosse uma coisa, algo que você quer aniquilar, que você quer extinguir ou silenciar. Isso é desumano, tanto para o outro indivíduo quanto para você. E que existem outras formas de resolver essas questões através de uma comunicação não violenta. Mas é um treino diário. Eu vou ser muito honesto, às vezes não dá, às vezes você não consegue, mas não quer dizer que é impossível. É simplesmente uma questão de treino. Né? Eu espero um dia conseguir fazer isso mais vezes do que menos. Se eu conseguir no final da minha vida ser menos violento do que mais violento, já vou estar muito feliz. Já é uma coisa boa já para todo mundo. Beleza? Então acho que de informação era isso que eu queria passar.